Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal TV Soma, professor Tecílio Norberto. No vídeo de hoje, iremos aprender a resolver questões do Teorema do Azarado e princípio da Casa dos Pombos. Essa será a videoaula de número 2, parte 2. Resolveremos em outro vídeo, vou deixar aqui em cima no card, a parte 1, onde resolvemos 16 questões envolvendo o Teorema do Azarado. Então, na aula de hoje, vamos resolver outras questões, dando continuidade a uma lista de sequência de questões que tem no total de 31 questões. Então, vamos continuar na aula de hoje, resolvendo agora, abordando questões que iremos aprender através do princípio da Casa dos Pombos. Então, vamos lá. Então, questão de número 17. Então, vou deixar para vocês aqui também na descrição do vídeo a parte de número 1, que traz questões só do Teorema do Azarado. Então, na aula de hoje, a gente vai aplicar o princípio da Casa dos Pombos. Vamos ver como é que as bancas cobram, né? Trago aqui a primeira questão da Banca IBAD, já foi agora do ano 2022, Prefeitura de São Paulo. Então, vamos passear por diversas bancas, diversos anos e ver como é que cai em prova. Então, na questão de número 17, diz o seguinte: considere que em uma sala de aula há N alunos. Então, observe que eu não sei a quantidade de alunos. Colocou aqui como sendo N alunos. O professor afirma aos seus alunos que pelo menos 4 alunos diferentes fazendo aniversário no mesmo mês. Para tornar essa afirmação obrigatoriamente verdadeira, o valor mínimo de N é. Ou seja, agora eu tenho que aplicar o teorema referente ao princípio da Casa dos Pombos. Então, eu vou fazer aqui dois exemplos, dois passo a passo de como resolver esse tipo de questão. Então, eu vou trazer aqui um exemplo e mostrar para vocês quais são ou qual é a ferramenta, né, a principal ferramenta para você acertar esse tipo de questão. Então, tem aqui, exemplo de número 1, bem parecido com a questãozinha da IBAD. Em uma sala há N pessoas, então ele quer aqui o total de pessoas. Uma dessas pessoas afirma, pelo menos 2 pessoas, está aqui a ideia do pelo menos, 2 pessoas dessa sala fazem aniversário no mesmo mês. Para que essa afirmativa seja obrigatoriamente verdadeira, o valor mínimo de N é bem parecido. Então, para eu desenvolver ou chegar à resposta correta dessa questão, iremos aplicar aqui a regra, deixa escrita aí no material de vocês, vamos aplicar uma regra que eu defini sendo a regra do TCP. Pronto, tá aqui. Toda vez que encontrar uma questãozinha dessa, a gente vai aplicar a questãozinha, a regra do TCP. Como é que vai funcionar essa regra do TCP? Bem tranquilo. Aqui, esse P é aquela ideia do pelo menos. Sempre esse tipo de questão, ele vai te dar ou vai pedir a ideia do pelo menos. Pelo menos. Observa que nessa questão eu tenho aqui pelo menos 2. Então, vai ser esse Pzinho que iremos calcular se pedir ou se der, né? A gente vai colocar o valor do P aqui. E esse P, sempre vamos dividir ele em duas partes. Vai ser o valor do N mais 1. Eu preciso desse N para poder encontrar aqui o total. Onde eu T aqui, já posso dizer que é meu total. Nessa minha questão é o número de pessoas, né? É o total de pessoas. É aonde eu vou calcular. E esse C é justamente a casa, né? Ou as casas. As casas que o comando da questão sempre vai te dar. Então, esse tipo de questão, ele vai pedir o total. Aqui, nesse primeiro exemplo, a gente vai calcular o total. Em outras questões, ele vai pedir a ideia do pelo menos. Então, vamos só ter nosso cuidado de, no comando da questão, identificar qual vai ser a casa, né? Qual vai ser a informação que será cobrada no comando da questão. Então, para eu calcular o total, ó, sempre que a questão te der a minha casa e o pelo menos, o total, vamos calcular ele como sendo o valor do N. Eu vou pegar esse N aqui, o pelo menos sempre eu vou tirar uma unidade, separar ele. Então, vai ser meu N multiplicado aqui pelo meu C, que é minha casa, mais uma unidade. Então, o total sempre eu vou fazer nessa minha regra, né? Pego lá o pelo menos, quebro ele, o N mais 1, o P, né? Pelo menos quebro ele em N mais 1,
vou ter o cuidado de identificar quem é a minha casa e adicionar uma unidade. Cheguei ao total. Se for pelo menos, a questão vai te dar o total e vai te dar a casa. É só você fazer aqui uma divisão, vai verificar que sempre vai dar um resto aqui na minha divisão, e toda vez que der o resto, eu vou somar um a mais, ó, na ideia do meu pelo menos. Eu acho a resposta. Então aqui, vamos lá, vamos aplicar agora. Observe o seguinte, ele quer o total, tá? Aqui a questão pede o total, então vamos calcular o total. O pelo menos duas pessoas é justamente aqui o P. Observe quando ele pede lá pelo menos duas pessoas, trazendo para cá, observa que eu posso fazer o 1 mais 1. Se é pelo menos 1, ó, o N vai ser 1. Eu sempre vou transformar o valor do pelo menos, tirar uma unidade e verificar quanto é que falta para completar, ou nesse caso aqui 2, né? 1 mais 1 é 2. Então observe que o N é 1 e o C, que é as minhas casas. Se ele quer aniversário no mesmo mês, as questões, o comando da questão, ele não vai te dar a quantidade de mês. Eu tenho que saber que dentro do ano eu tenho 12 meses. Então meu total de casas aqui vai ser justamente meus meses, ó. Vai ser um total de 12. 12 meses que vai de janeiro a dezembro. Então meu total, como é que eu faço para calcular o meu total? Meu total ele vai ser igual meu N, observe que meu N aqui vai ser 1, multiplicado por 12, que é a minha casa, e vou somar mais 1, somando mais 1. 1 vezes 12, 12, mais 1, igual a 13. Qual vai ser o meu N? 13 pessoas selecionadas. Quando eu tenho lá um total de 13 pessoas, pelo menos duas pessoas fazem aniversário no mesmo mês. Resposta correta aqui, letra C. Certo, professor? Compreendi. Me faça aí mais um exemplo. Olha só, fazendo aqui no apertado. Aqui foi pelo menos 2. Observe o seguinte, se fosse pelo menos 3, eu teria que encontrar aqui o meu valor do N, tá aqui. Se é pelo menos 3, concorda comigo, porque é N mais 1, o pelo menos 3. Eu disse agora que era pelo menos 3. Quem é que vai ser meu N? Meu N é justamente 2, ó. 2 mais 1, que dá 3. Pelo menos 3 vai ser 2 mais 1. A minha casa também é 12. Se minha casa é 12, é a quantidade de mês, né? Que eu quero lá. Pelo menos 3 pessoas dessa sala fazem aniversário no mesmo mês. Então, se é pelo menos 3, eu vou ter 12. 2 multiplicado pela casa, né? Eu quero encontrar o total. Trazendo aqui a fórmulazinha do total, ó. O total sempre vai ser igual. Observa que é N. Nesse caso aqui, N agora é o total 12, é 2, onde eu vou multiplicar por 12, que é a quantidade de casa, somar mais 1. Então, pelo menos 3 faz aniversário no mesmo mês, eu vou ter um total de quanto? Vou ter um total de 24 mais 1. Vou ter um total de 25 pessoas, para garantir, para eu ter a certeza que pelo menos 3 pessoas fazem aniversário no mesmo mês. Isso aqui é para 3. Colocando agora mais 1. Colocando aqui mais 1. Vamos imaginar lá que o comando da questão te pediu lá pelo menos 4. Pelo menos 4 pessoas dessa sala fazem aniversário no mesmo mês. Quantas pessoas eu tenho que ter? Qual o valor mínimo de N para essa minha questão? A gente, toda vez que identificar que é o pelo menos, vamos separar. N mais 1. Quem é que vai ser N? 3. 3 mais 1 não é igual a 4? Isso mesmo. Então eu preciso desse N, porque pela minha fórmula para encontrar o total, eu preciso desse valor. Quem é que vai ser meu total agora? Vai ficar 3 multiplicado pela minha casa é 12, não muda, 12 meses, mais 1. Observe que eu tenho 3 vezes 12 mais 1, 36 mais 1, 37. 37 pessoas para eu garantir, para ter a certeza que pelo menos 4, pelo menos 4 fazem aniversário no mesmo mês. Então, toda vez que ele te der a ideia do pelo menos, se te der a casa, para eu calcular o total, sempre eu vou pegar lá o valor do pelo menos, separar ele com uma unidade, pegar esse valor do N, multiplicar pela casa e somar mais 1. Isso aqui é o total. Mas tem questão de prova que ele não te dá o total, ó. Ele não te dá o total. Na verdade, ele te dá o total, ele não pede o total. Ele te dá o total, ele vai pedir o pelo menos 1. Trazendo aqui mais um exemplo. Temos aqui nesse exemplo, ó, eu tenho lá um grupo de 13 pessoas. Então aqui eu já tenho o total. Já tenho o total, ele pergunta lá, quantas delas nasceram no mesmo mês? Observe que sua resposta nas alternativas sempre vai te pedir agora pelo menos. Quantas pessoas eu tenho que ter para eu ter a certeza
que no total de 3 pessoas, quantos nasceram no mesmo mês. Então, pela regra do TCP, ó, pela regra do TCP, eu observo que eu tenho um total. O total é quem? É 13. Tenho aqui. A minha casa é quanto? É 12 meses, de janeiro a dezembro. Só fazer uma divisãozinha. 13 dividido por 12 deu 1. 1 vezes 12, 12. Para 13, 1. Observe que nesse tipo de questão sempre vai existir um resto. E toda vez que existir aqui um resto, eu vou somar uma unidade. Porque aqui é a ideia do P. É o pelo menos. E eu tenho lá, pelo menos, ela é definida como sendo n mais 1. De acordo com esse princípio da casa dos pombos. Então, se eu tenho n mais 1, isso aqui é meu n. Ó. Eu somo mais uma unidade. Então, vai ficar 1 mais 1. 1 mais 1, eu tenho um total de 2. Pronto, tenho um total de 2. Professor, se no caso agora não viesse 13 pessoas, viesse 25 pessoas, e um grupo de 25 pessoas, ó, um grupo de 25 pessoas, quantos nasceram no mesmo mês? Eu pego 25, que é o total de pessoas, divido pela quantidade de casas, nesse caso é 12, 25 dividido por 12 é 2, 2 vezes 12, 24, para 25, 1. Observa que eu tenho um resto, e aqui é a ideia do pelo menos. O que é que eu tenho que fazer? A ideia do pelo menos é n mais 1. Se é n mais 1, eu pego lá o valor 2 e somo 1. Qual vai ser minha resposta? Observa lá que nas minhas alternativas vai ser pelo menos 3. Professor, nesse caso veio 25. Se viesse lá um grupo de 37 pessoas, para a gente compreender e partir para as questões. Tem lá um grupo de 37 pessoas, vai perguntar quantas elas nasceram no mesmo mês. Então, se eu tenho 37 pessoas, eu vou dividir por 12, que é minhas casas. E vou fazer uma divisão normal, né? 37 dividido por 12 é 3. 3 vezes 12, 36, para 37, 1. Observa que eu vou ter resto. Se eu tenho resto, a ideia do pelo menos, ó, eu sempre vou acrescentar uma unidade a mais. É 3 mais 1. Quando eu tenho lá pelo menos 4, eu tenho uma certeza que meu grupo de pessoas é 37. Foi o que a gente fez na questão anterior, né? As questões que ele pede o pelo menos, ele vai fazer um jogo inverso da questão do exemplo anterior. Então, aqui para 3 pessoas, encontramos o valor 2. Ó. Sempre te atentar que ele vai vir com essa palavrazinha, pelo menos 2. Certo? Então, vamos praticar, vamos fazer essa questãozinha de prova. Temos aqui, questão de número 17, né? Eu tenho lá pelo menos 4. Então, eu identifiquei que eu tenho aqui o valor mínimo, pela a regra do TCP, tá aqui a regra do TCP, TCP, corrigindo, TCP, e vou só me atentar o que é que ele quer. Ele quer N, que é justamente o total, ó. Observa que ele pediu aqui a ideia do pelo menos 4. Ele te deu, né? A ideia do pelo menos 4. Tá aqui a ideia do pelo menos 4. E toda vez que vier nesse mesmo formato de pelo menos, a gente vai separar para encontrar o valor do N. Nesse caso, o pelo menos sempre vai ser N mais 1. N mais 1. Então, se é 4, eu divido as partes, né? Fica 3 mais 1, que é justamente o valor do N que eu preciso para encontrar o total. Ó. Tá aqui o valor do N. Minha casa, como ele falou aqui, é aniversário e é no mesmo mês, ó, faz aniversário no mesmo mês, então eu tenho que verificar que a minha casa é quantidade de 12, de janeiro até dezembro. E o total? O total, encontramos pela regra do TCP, que o total ele vai ser N multiplicado pelo C, que é a minha casa, mais 1. E o quanto é que vai dar meu total? Quem é meu N? Meu N é 3, ó, por causa de pelo menos 4. Então vai ficar 3 vezes 12, que é a minha casa, 12 é a minha casa, mais 1. Total, 36 mais 1. 33 mais 1. Resposta correta, 37. Letra E. Questãozinha de número 18. Questão agora da FGV, da Câmara de Aracaju, 2021. Observa que é praticamente a mesma questão. As bancas, né, elas costumam copiar e o mesmo desenvolvimento chega ao mesmo resultado. Na questão do número 17 foi da IBAD, ó. A questão foi da IBAD, já a questão de número 18 é a questão da FGV. Então, tem lá, em uma sala A,
N pessoas. Então a gente já vai ter a preocupação de procurar o total, esse valor de N. Uma dessas pessoas afirma, pelo menos 4, ó, pelo menos 4 pessoas da sala fazem aniversário no mesmo mês. Então, se é no mesmo mês, eu tenho que me atentar que minha casa que eu estou procurando é o total 12. E pelo menos 4, ó, eu já tenho que me atentar à ideia do N mais 1. N mais 1, nesse caso, o valor do N vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 3. Então, é o N que eu preciso para encontrar o meu total. Tenho aqui. Para que se essa afirmativa seja obrigatoriamente verdadeira, o valor mínimo de N. Então, como eu estou trabalhando aqui pelo teorema do princípio da casa dos pombos, vamos aplicar a regra do TCP. Está aqui a regra do TCP. O T é o que eu quero encontrar. O T é o que eu quero encontrar. Sabemos que o T ele vai ser igual a N multiplicado pelo C mais 1. E só trazer as informações que ele deu. A casa é os meses do ano, 12. O pelo menos, vimos lá que é 4. Separamos em duas partes, né? Que é o 3 mais 1. E o N é justamente o 3. Total, 3 que multiplica a casa, que é 12, mais 1. 36 mais 1. 36 mais 1, 37. Resposta também, letra D, 37 pessoas. Questãozinha de número 19, questãozinha do ano 2022. Olha só, em uma confraternização de fim de ano, uma empresa oferece um prêmio ao funcionário que acertar o seguinte desafio. Qual é o desafio? Qual o número mínimo, já está aqui aquela ideia de número mínimo, de pessoas que deve haver um grupo para que possa garantir que nele há pelo menos 11 pessoas nascidas no mesmo mês. Para ganhar o prêmio, o vencedor deverá concluir que o número mínimo de pessoa é. Então, ele quer o total. Então, para garantir número mínimo, isso aqui é referente à regra do princípio da casa dos pombos, ou pelo teorema do azarado. Na parte 1, eu fiz a explicação que algumas palavras são importantes para identificar no comando da questão. Nesse caso aqui, ele disse no mínimo para garantir, para ter a certeza, ou pelo menos. Então, eu tenho aqui, né, essas palavras-chave que vai me trazer aí a ideia que eu vou precisar para usar o teorema referente ao princípio da casa dos pombos. Então, eu disse lá que usaremos a regra do TCP. Então, está aqui a regra do TCP. Pronto. Como é que eu vou aplicar essa regra? A casazinha que ele está pedindo é justamente no mês do ano. Ó. Se é mês do ano, eu tenho 12. A ideia do pelo menos, ó, ele disse lá que o pelo menos é 11. Então, toda vez que vier o pelo menos, eu tenho que dividir ele N mais 1. É o valor 10 mais 1, dá um total de 11. Então, o meu N vai ser justamente o valor 10. Por que eu faço isso? Porque a ideia de eu encontrar o total sempre vai ser a multiplicação entre o valor do N multiplicado pela casa e vou somar mais uma unidade. Então, o total que eu quero encontrar de pessoa, que diz aqui o número mínimo de pessoa, é 10, que é o N, multiplicado por 12, que é a minha casa, multiplicado aqui por 12, somado mais 1. 10 vezes 12 vai dar 120, mais 1, 121. 121 é a resposta correta nessa alternativa. Nessa questão, né? Alternativa correta, letra B. Questão de número 20. Questão de número 20 vai dizer o seguinte. Um grupo é formado por N pessoas. O valor mínimo de N para que tenha a certeza, de que duas delas fazem aniversário no mesmo dia da semana. Então, é a questãozinha também do princípio da casa dos pombos e vamos utilizar a regra do TCP. Observe o seguinte, ele quer o valor de N. N é o grupo de pessoas, então é o meu total. Então, o meu total, desse princípio da casa dos pombos, sempre vai ser igual o valor do N multiplicado pelo C mais 1. Aonde é que eu vou achar o valor do N? O N vem justamente do meu pelo menos. É o meu N mais 1. Então, agora é só extrair os dados do comando da questão. A casa, qual vai ser o valor da casa? Atentar que ele está fazendo aqui aniversário no mesmo dia da semana. Quantos dias tem a semana?
Então eu tenho 7 dias. Então o meu total da minha casa é 7. E ele quer que duas delas, ó, pelo menos duas. É a ideia do meu pelo menos. Então aqui vai ser 2. A ideia do pelo menos, para eu extrair o valor do n, é só separar com uma unidade. O 2, ó, pelo menos 2, é justamente um 1 mais 1. Então, o meu n eu já encontrei, corresponde a 1. Agora é só encontrar. Total de pessoas vai ser igual a n, que é 1, vezes a quantidade de casas, que é 7, mais 1. 7 vezes 1, 7, mais 1, 8. Resposta correta, letra B. Questão de número 21. Questão de número 21 vai dizer o seguinte: o número mínimo de pessoas que deve haver em um grupo para que possamos garantir que nele há pelo menos 3 pessoas nascidas no mesmo dia da semana. Olha só, temos aqui algumas informações importantes. Número mínimo, garantir, e observa que a minha casa agora é referente não mais a um mês. Minha casa vai ser referente a o dia da semana. Então, pela regra do TCP, tá aqui, ó, pela regra do TCP, observa que ele quer um número mínimo de pessoa, é a ideia do total. Então, tenho que calcular aqui o total. E o total, sabemos que é o valor do n multiplicado pelo c mais 1. Quem é que vai ser o c? O c é o dia da semana. Quantos dias tem a semana? Vai de domingo até o sábado, né? Sabemos que tem 7 dias na semana. E a ideia do pelo menos, ó, ele diz lá que é 3 pessoas. Se é pelo menos 3, quem é que vai ser o meu valor do n? Sabemos que é o 2 mais 1, ó. Pelo menos o n é 2. Então eu tenho lá, meu total, 2 multiplicado por 7 mais 1. 14 mais 1. 14 mais 1, resposta correta, 15. Letra C. Questãozinha de número 22, vai dizer o seguinte: o baralho contém 13 cartas de um mesmo naipe. Agora, nossas casas tá trabalhando com cartas de baralho. Tem lá naipes de ouro, copas, espada e pau. Ao total são 52 cartas. Com as cartas embaralhadas e sem ver qualquer uma delas, o número mínimo, já está dando aqui a ideia, né? Do princípio da casa dos pombos, de cartas que devem ser retiradas desse baralho para que se tenha certeza, novamente, outra palavrazinha-chave que vamos utilizar é a regra do TCP, que existam entre elas pelo menos 5 cartas, ó. Ele quer lá a ideia do pelo menos, entendeu aqui o pelo menos, do mesmo naipe, muito importante aqui para identificar qual vai ser a minha casa, então ele quer lá que seja do mesmo naipe, então pela regra do TCP, trazendo aqui pela regra do TCP, preciso do total da casa e também do pelo menos. Então ele quer o total, ele diz lá, né? Quantas cartas devem ser retiradas, o número de cartas que deve ser retirada. Então o total já sabemos que é calculado pela multiplicação do valor de n vezes a minha casa mais 1. Então nossa missão é encontrar o n e encontrar a minha casa. Relacionado à casa, qual vai ser o valor da minha casa? Eles lá que é para ser do mesmo naipe, ó. Para ser do mesmo naipe, eu tenho que fazer a pergunta: quantos naipes existe dentro desse conjunto de cartas do baralho? Ele disse aqui, ó, que eu tenho lá os naipes de ouro, de copas, de espadas e de paus. Então eu tenho um total de 4. Trazendo já para cá. 4. Isso aqui é a quantidade das minhas casas. É a ideia do meu pelo menos. Tá aqui, ele disse lá que é pelo menos 5. Se é pelo menos 5, tá aqui. Como é que eu vou encontrar o n? Observe que o pelo menos sempre é n mais 1. Então é 4 mais 1. 4 mais 1. Eu quero o valor do n. Então o total vai ser igual o n, que é o 4, multiplicado por 4, que é o c, mais 1. 16 mais 1. Resposta 17. Olha nas alternativas. Resposta que tem a 17 é a letra B. Resposta correta, letra B. Questão de número 23. Considerando o alfabeto da língua portuguesa composto por 26 letras, já colocou aqui, ó, 26 letras, quantas pessoas? Novamente ele está pedindo o total. No mínimo, que deve estar presente numa sala para que se possa garantir. Então já tenho aqui no comando da questão algumas palavras-chave que eu vou trabalhar com o princípio da casa dos pombos.
garantir com absoluta certeza que ao menos 4 delas, ó, tá aqui a ideia do ao menos ou pelo menos 4 delas possuam primeiros nomes iniciado com a mesma letra. Então também eu vou utilizar a regra do TCP. Olha só. Então ele quer o total. O total sabemos que vai ser o N multiplicado pelo C mais 1. Então quem é que vai ser meu C? Observe que o comando da questão já te deu, né? A quantidade de 26 letras, que é justamente a mesma letra do alfabeto. Então eu tenho minha casa aqui com 26. O P, ele diz lá que é pelo menos 4, ou menos 4, tá aqui. E agora eu quero encontrar o valor do N. Então meu N sempre será o valor calculado de acordo com pelo menos mais 1. Então se eu tenho pelo menos 4, será 3 mais 1. Agora consigo achar o meu total. O N é 3 multiplicado por 26 mais 1. 3 vezes 26 é o total 78, mais 1, 79. Resposta correta, letra B. Questão de número 24. Vai dizer o seguinte. Em um salão estão presentes 25 pessoas, tá certo? Informação importante, 25 pessoas. O menor número de pessoas, então já está me cheirando aí, princípio da casa dos pombos, que deve entrar no salão para que tenhamos nele, com certeza, novamente, princípio da casa dos pombos, pelo menos 5, princípio da casa dos pombos, que faz aniversário em um mesmo mês, novamente, dando aquela ideia de casas, a ideia de mês. Então eu aplico lá a regra do TCP, tá aqui a regra do TCP. E vai perguntar, né? O número mínimo de pessoas, já tenho aqui 25 pessoas, quer saber a quantidade total. Então, o total, verificamos que é a multiplicação entre o valor de N vezes a minha casa mais uma unidade. A minha casa, sabemos que é 12, por causa que ele está falando aqui referente ao mesmo mês, então tem 12 meses no ano. E a ideia do pelo menos, ó, a ideia do pelo menos, ele disse aqui que fosse pelo menos 5. Para eu encontrar o valor do N, sempre eu coloco o N mais 1. Nesse caso, o meu N é 4, mais 1 é 5, para dar a ideia do pelo menos. Então, meu total vai ficar o valor aqui 4, que é o N, 4 multiplicado por 12 mais 1. 4 multiplicado por 12 mais 1, 48 mais 1, 49. Ainda bem que o comando da questão não te deu como alternativa 49. Mas eu tenho que ter 49 pessoas nesse salão, né, presente, para ter a certeza pelo menos 5 pessoas fazem aniversário no mesmo mês. Só que eu já tenho 25 pessoas, ó. Então eu tenho que ter 49, só que eu tenho 25. Qual vai ser o número mínimo? É a diferença entre 49 e 25. Vai dar um total de 24. Olha lá nas alternativas e verifica qual é que vai ter 24. Resposta correta, letra A. Questão de número 25. Considera um grupo de 28 pessoas, ó, bem parecido com a questãozinha anterior. Então, o grupo agora é 28 pessoas e vai pedir o seguinte. Assinala a alternativa que apresenta o número de pessoas, no mínimo, já está me dando a ideia do princípio da casa dos pombos, que deve ser acrescidas, né? Então vai ser, vou achar o número de pessoas, depois vou acrescentar aqui essas 28 pessoas. Ao grupo para que se tenha pelo menos 7 delas faz aniversário no mesmo mês, ó. Sempre atentar se vai ser mês, né? A minha casa. Então, se é pelo teorema do princípio da casa dos pombos, eu utilizo a regra do TCP. Quero encontrar aqui o total de pessoas, né? Quero encontrar o total de pessoas. Então, observa que o total sempre será o valor de N multiplicado pelo C mais 1. O N, eu extraio referente aqui a ideia do P, pelo menos, ó. Se eu tenho 7 pessoas, então qual vai ser meu N? Então, eu já faço a separação, é 6 mais 1. E a minha casa, que também o comando da questão vai me trazer, referente ao mês, é 12. Quantas pessoas vai ter que ter no total? Vai ficar N, que é 6, multiplicado por 12, mais 1. 6 vezes 12
72 mais 1, 73. Então, tem um total aqui de 73. Novamente, é importante observar que o número 73 não faz parte das alternativas. Por quê? Porque aqui é o total geral. Eu tenho lá já 28 pessoas, né? Tem um total aqui de 28 pessoas. Então, é só fazer a minha diferença para saber quantas pessoas vai acrescentar, né? Quantas pessoas serão acrescidas nesse grupo de pessoas, para que tenha certeza pelo menos 7 delas fazem aniversário no mesmo mês. Então a diferença entre 73 e 28 dá um total de 45 pessoas. 45 pessoas encontramos aqui na resposta correta, letra D. Questão de número 26, também agora do ano de 2022, aplicada também pela banca FGV, que vai dizer o seguinte: em uma sala há 63 pessoas, tá aqui, 63 pessoas, já te deu o total. Muito importante que as questões anteriores não te davam o total, procurava o total. Aqui não, aqui já te deu o total. Considera a sentença, pelo menos N, então vamos ter nossa missão agora, calcular a ideia do pelo menos, né? N pessoa dessa sala faz aniversário no mesmo mês. Colocou aqui, faz aniversário no mesmo mês. O maior valor de N para o qual a sentença dada é sempre verdadeira. Então, pelo princípio da casa dos pombos, eu tenho lá que utilizar a regra, né? TCP. Então, tem questões desse princípio da casa dos pombos que ele pede para calcular aqui o total. Mas ele tem que dar a casa e tem que dar o pelo menos. Nessa questão não, essa questão já te deu o total, ó, que o total foi 63 pessoas, coloquei aqui. Nossa missão é verificar qual vai ser a casa. Observe que está dizendo lá aniversário no mesmo mês, por isso que eu tenho que considerar o 12 e vou encontrar agora a ideia do pelo menos. Quanto é 63 dividido por 12? Vai dar 5. 5 vezes 12, 60. Para 63 dá resto 3. Se tem resto, muito importante aqui, ó, por causa da ideia do pelo menos. Vimos em questões anteriores que o pelo menos sempre vai ser o valor do N mais 1. Então eu tenho aqui o valor do 5, que é o meu valor do N, e somo mais uma unidade porque deu meu resto. Então meu valor do pelo menos vai ser 5 mais 1. 5 mais 1 vai ser um total de 6. Resposta correta, 6. Letra A. Questão de número 27, questãozinha da VUNESP, Polícia Civil de São Paulo 2013, que vai dizer o seguinte: um total de 11 indivíduos, então já te deu aqui o total de 11 indivíduos, mora distribuído no máximo 5 casas. Considere que pode haver casas sem indivíduos morando e que cada indivíduo mora apenas em uma única casa. Pode-se afirmar necessariamente sobre essa situação que, então, novamente, pelo princípio da casa dos pombos, eu tenho que utilizar a regra do TCP, tá aqui, ó, TCP. Eu já tenho o total, que foi 11. Aqui ele diz lá que era a minha casa, né? São 5 pessoas nas casas, então tem aqui o total de 5. E eu quero encontrar, porque eu já observo que tem uma ideia de pelo menos, ó, nesse tipo de questão, a minha resposta eu tenho que procurar pela ideia de pelo menos. Então, quando eu faço lá 11 dividido por 5, vai dar um total de 2. 2 vezes 5, 10. Para 11, deixa resto 1. Se deu resto 1, observa que também idêntica à questão anterior. A ideia do pelo menos sempre é a ideia de N mais 1. É 2 mais 1. Então, para ter a certeza quantas pessoas vai ter dentro da casa, então lá pelo menos 3. Há uma casa com pelo menos 3 indivíduos morando. Resposta correta, letra C. Na letra A, todos moram em uma única casa? Pode acontecer? Pode, mas não é uma certeza, não é uma garantia. Esse tipo de questão a gente tem que trabalhar com a certeza e a garantia. Na letra B, há uma casa em que ninguém mora? Pode acontecer também, mas não é uma certeza. A única certeza que eu posso garantir é que pelo menos 3 indivíduos moram em uma casa. Na letra D, há uma casa com exatamente 5 indivíduos? Também pode acontecer, mas não é a certeza. Há indivíduos morando em todas as casas? Pode acontecer também, mas não é uma certeza. Pode ficar como eu disse aqui, aqui pode haver casa sem indivíduo morando. Então, por isso que a única questão, a única alternativa correta, letra C. Questão de número 28, que vai dizer o seguinte: em um hospital trabalha 128 pessoas, então ele te deu o total.
pode-se afirmar corretamente que, novamente, ó, aquela ideia do pelo menos, no mínimo, pelo menos, existe, e aniversário no mesmo mês, ó, tá dizendo aqui, fazendo referente à minha casa, referente a aniversário no mês. Então, o que é que eu tenho que fazer? Princípio da Casa dos Pombos, regras do TCP. Tenho lá a regra do TCP. Então, eu tenho o total. O total foi quantas pessoas que ele deu? 128. Quantas casas eu tenho? Está trabalhando aqui com mês do ano, eu vou ter um total de 12. É o total 128 dividido por 12. Observe que vai dar total de 10, né? Porque 10 vezes 12 dá 120. Para 128 dá resto 8. Então eu tenho aqui um resto 8. Se deu resto, observa que a ideia do pelo menos sempre vai ser n mais 1 a unidade. Então eu vou ter o valor 10 mais 1. 10 mais 1 eu encontro lá um total de pelo menos 11. Então, quando tem lá 128 pessoas, pelo menos 11 pessoas fazem aniversário no mesmo mês. Então, eu tenho que calcular aquela que tem essa alternativa. Pelo menos 11 pessoas fazem aniversário no mesmo mês. Resposta correta aqui, letra B. Todo mês 10 pessoas fazem aniversário, isso aqui não é certeza, né? Não é certeza, não é uma garantia, ele pede lá corretamente. Existe exatamente 11 pessoas que nasceram no mesmo mês? Não exatamente, né? Quando eu divido lá 128 por 12, não vai dar um valor 11 exato, dá um valor 10 e uns quebradozinho. No mínimo 15 pessoas fazem aniversário antes do mês de maio, isso aqui não é certeza porque ele não tem informação suficiente para garantir. E na letra E, pelo menos 14? Não, pelo menos 11 pessoas que fazem aniversário no mesmo mês. Então, a única resposta correta é a letra B. Questãozinha de número 29, que vai dizer o seguinte. Em um grupo estão reunidas 13 pessoas, olha só, 13 pessoas. Das afirmações abaixo, a única necessariamente verdadeira. Então, novamente, está trabalhando com a ideia do pelo menos. E se você observar, referente a mês do ano, né? Mês do ano. Então, como é que eu vou fazer? Pelo princípio da Casa dos Pombos, utilizo a regra lá do TCP. TCP. Tem um total de 13 pessoas. 13 pessoas. Se é aniversário, minha casa é 12. Pego 13, divido por 12, dá 1. 1 vezes 12, 12. Para 13, 1. Deu resto 1. Ó. Toda vez que dá resto, eu sempre vou considerar a ideia do pelo menos n mais 1. Então, eu tinha 1, somei mais 1. Total, 12. Então, para eu ter como alternativa, vou procurar aquela que tem pelo menos 2 pessoas fazem aniversário no mesmo mês. Tá aqui, ó. Pelo menos 2 pessoas fazem aniversário no mesmo mês. Resposta correta, letra C. Pelo menos 2 delas é estrangeira, não posso garantir, a questão não falou nada se é estrangeira, se é brasileira, não posso ter essa certeza. Pelo menos 2 delas são do mesmo sexo ou do sexo feminino, também não posso garantir isso, né? Pode acontecer que tenha 2 do sexo feminino, o restante do sexo masculino, mas não é certeza, como a questão não trouxe informação para eu precisar, referente se é masculino ou feminino. Na letra D, pelo menos 2 delas nascem macho, novamente, igual a questão anterior, não tenho informações para verificar se faz em algum mês específico. E aqui, pior ainda, porque está dizendo em altura, não posso garantir isso, porque não está falando nada sobre a altura. A única certeza que eu tenho é que pelo menos 2 delas fazem aniversário no mesmo mês, num conjunto de 13 pessoas. Resposta correta, letra B. Letra C. Letra C. Questão de número 30. Estamos aproximando aí de um total já de 31 questões serão resolvidas. Essa é a penúltima questão e vai dizer o seguinte: numa sala de reunião encontra-se 25 pessoas. Olha só, te deu lá o total. Sobre elas é possível afirmar que, observe que é bem parecida com as questões anteriores, né? Que vai tratar aqui de mês, ó, referente a mês. Então, pelo princípio da Casa dos Pombos, né? Eu utilizo lá a regra do TCP. Total, tem lá um total de 25 pessoas. Está falando das casas, né, que é referente aos meses. Quando eu pego 25, divido por 12, dá um total de 2. Dá 24 para 25, dá resto 1. Toda vez que der o resto 1, ó, o meu N, meu P, né, meu quociente aqui da minha divisão, que é o pelo menos, sempre será o N mais 1. N mais 1 é um total de 2 mais 1. 2 mais 1, sabemos lá que dá um total de 3. É pelo menos 3? É. Num conjunto de
25 pessoas, pelo menos 3 delas faz aniversário no mesmo mês. Então observa nas alternativas que eu tenho na letra C. Ao menos 3 delas faz aniversário no mesmo mês. Nas outras, ao menos uma delas nasceu no ano bissexto, não tenho informação suficiente para verificar se é bissexto ou ano normal. Na letra B, nenhuma delas faz aniversário no mês de fevereiro. Observa que eu posso ter aqui pelo menos 3 delas fazendo aniversário no mesmo mês. Pode acontecer que seja até no mês de fevereiro. Na letra D, 5 delas fazem aniversário no mesmo mês. Não posso garantir porque eu tenho ali pelo menos 3 delas, que é a única certeza. Então a única resposta correta para essa questão, letra C. Questão de número 31, questãozinha da Banca IAM, Prefeitura de Miguel Pereira, Rio de Janeiro, 2018. Questão idêntica à questão anterior. Olha só, questão número 31. Numa sala de reunião encontra 25 pessoas, sobre ela é possível afirmar. E a questão de número 30, né? Numa sala de reunião encontra 25 pessoas, sobre ela é possível afirmar. Então, uma questão foi no ano 2015 e a outra questão foi no ano 2018. Por isso que é importante fazer várias questões do mesmo conteúdo, porque as bancas elas copiam questões de outras bancas e aplicam em suas provas. Então, nessa minha questão, mesma coisa, as alternativas, ao menos uma delas nasceu no ano bissexto, na questão anterior, ao menos uma delas nasceu no ano bissexto. Resposta correta, ao menos 3 delas fazem aniversário no mesmo mês. Resposta correta, na 31, ao menos 3 delas fazem aniversário no mesmo mês. Então, questão praticamente idêntica. O que é que eu tenho que fazer para aprender esse tipo de assunto? Resolver questões. Uma vez, não, várias vezes. Resolve ali várias vezes a mesmo assunto, que para o seu concurso possa ser que caia uma questão idêntica, certo? Então, para a gente concluir, sabemos aqui que a resposta é a letra C, só para fortalecer nosso conhecimento. Tenho lá um total de 25 pessoas. E é só pegar lá o valor 25, dividido pelo 12, porque ele está fazendo referência ao mês, então é 12 meses. 25 por 12, total 2. 2 vezes 12, 24, para 25 dá resto 1. E sempre que eu tenho lá a ideia do meu quociente sendo 12, eu acrescento uma unidade a mais, porque é n mais 1. Então dá um total de 3. Total de 3, ao menos 3 delas fazem aniversário no mesmo mês. Resposta correta, letra C. Certo, pessoal? Então fica aí a resolução do total de 31 questões, dividido em 2 vídeos, né? Vídeo parte 1 do Teorema do Azarado e Princípio da Casa dos Pombos, e também aqui nesse vídeo, o vídeo parte 2, que faz referência aí a questões do Princípio da Casa dos Pombos, utilizando a regra do TCP. Apliquem essas regras em questões de concurso, estudem, façam várias vezes essas questões, porque as bancas, como mostramos aqui, elas copiam e colam referente ao mesmo jeito de achar a resposta. Então espero que vocês tenham gostado da resolução dos vídeos. Deixa aí o joinha caso tenha gostado de todas as resoluções. Comenta aí o vídeo, né, para verificar qual a questão que vocês ficaram com mais dúvida. Bons estudos. Para quem não é inscrito no canal, convido desde já a se inscrever no canal e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço.